Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Não falei com vocês esta semana, tá? Vamos lá. Sei que tá meio tarde, mas o vídeo é válido durante uma semana, então vamos embora. Eu tinha falado pra vocês, defendi, botei minha cara a tapa, dizendo que a probabilidade de nós rompermos esse topo histórico aqui, numa primeira tentativa, era minúscula. Não é que ela era inexistente, mas ela era bem baixa. E conforme foi, também disse para vocês observarem o fechamento. É um fechamento meio complexo, mas a gente acaba tirando um viés mais ruim do que bom daqui. Por quê? Observa o candle. Observando o candle, o que a gente vê? A gente vê que foi um candle de corpo pequeno e muito pavio para cima e muito pavio para baixo. Fundamentalismo, interpretação de candle agora. O que isso quer dizer? Se o candle tem um corpo pequeno, um pavio gigantesco para cima e um pavio gigantesco para baixo, significa que em algum momento o candle subiu, encontrou uma base, caiu, perdeu o fundo e voltou. Então você tem uma base de topo e uma base de fundo que foi defendida pelo mercado. É isso que você entende primeiramente. Quando esse candle aparece em um cenário de fundo, você entende o seguinte: a base de fundo foi estabelecida. A partir daqui, o gráfico não deve mais continuar caindo. Semelhantemente, para continuar subindo, ele precisará romper a base superior. O mesmo acontece nesse cenário atual, que nós estabelecemos essa métrica em um cenário de topo, ou seja, nós temos a noção do topo, região dos 73 mil, e para que ele continue caindo, é necessário que ele rompa o fundo, que agora é a região dos 64.600. Como nós tivemos um candle de pavio muito alto para cima e para baixo, o mais ideal é que a gente olhe agora os tempos gráficos menores, buscando alguma nova oportunidade de cravar se vai subir ou se vai cair. Só que, quando você adiciona, isso foi apenas a interpretação do candle avulsa. Quando você adiciona a narrativa, qual que é a narrativa? Esse candle com esse pavio grande, tanto para cima quanto para baixo, em um cenário de topo histórico, você tem muita evidência de que ele não vai entregar uma alta, ou que ele vai recriar um cenário parecido com esse aqui. Só que a probabilidade dele recriar um cenário parecido com esse aqui também é baixa. Não é que seja inexistente, mas é baixo. Por quê, Felipe? Porque o pavio para baixo aqui não foi estabelecido. Foi estabelecido o pavio para cima, entregou, depois ele voltou a subir e aí sim caiu. Mas não é impossível que isso aconteça, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: o cenário ainda é um cenário extremamente esticado. Não é um bom cenário para fazer compras aqui. Não é um bom cenário para fazer compras. Por quê? Observa a narrativa. Voltamos à análise de candle. Se isso aqui é um candle com grande movimentação em um cenário de topo, o que muita gente vai estar pensando agora? Principalmente a galera que gosta de analisar só candle. Ah, então isso aqui vai cair, cara. Eu vou colocar aqui uma venda aqui embaixo e vou jogar um stop aqui em cima. Fechou, pô. Isso aqui vai cair, vai buscar lá embaixo a região dos 50 mil e eu vou ganhar uma bela grana aí na queda do Bitcoin. Pena que você está pensando a mesma coisa que outras 100 milhões de pessoas estão pensando. Exceto as pessoas que ganham dinheiro no mercado. Esses caras não vão pensar nisso. Primeiro, porque o stop vai ficar muito longo. Segundo, porque a probabilidade dele subir, estopar todo mundo que está aqui embaixo e voltar a cair depois disso é altíssima. A gente vê isso acontecer todo santo dia. Então, Felipe, o que é o ideal fazer agora
Já que tudo parece meio louco. Bom, o ideal a fazer é nada. Se você quiser vender, fica à vontade. Eu não vou vender nada do que eu tenho agora. Mas comprar não é uma boa ideia. Nesse momento, o gráfico ainda não estabeleceu métricas de compra, tá? Descendo para o gráfico diário, a gente vê aqui uma falsa barra verde ignorada. Por que é uma falsa barra? Observa que a barra secundária é muito grande. Então isso aqui pode até buscar o fundo, mas não deve ter força para romper para baixo no candle de agora, tá? E essa barra ela engana, porque quem acha que a barra verde ignorada já vai querer entrar agora. Por quê? Porque está perto de onde ele provavelmente colocaria o stop. E ele vai querer entrar agora. Para estopar não custa nada, tá? Só que o cenário em si, e eu sempre digo isso para vocês, tá em dúvida, bota o gráfico de linha. Foi um cenário até de reteste, ó, retestou bonitinho o que seria uma zona de suporte. Só que retestou em um cenário onde você já tem volume de candle vermelho aparecendo, onde você teve uma divergência de topo e onde você já tem indicadores ainda em zona fora da zona de sobrecompra, ou seja, ainda em processo de queda. Para completar o pior dos mundos, você teve um topo descendente formado aqui. Topo descendente, tendência de baixa. Tem desenrolo. Então, se o gráfico semanal abre uma especulação para a gente pensar o que pode ser que está acontecendo, se tem espaço para subir, se tem espaço para descer, o gráfico diário é conclusivo. Tendência de baixa. Topo, topo. Mas é uma tendência de baixa ainda bebê, ainda crua. Por quê? Porque a gente ainda está acima da média de 20 períodos, a gente ainda tem um super trend. Então tá bem criancinha ainda, tá bem bebezinha essa tendência de baixa. Precisa se formar ainda. Então precisa se formar, perdendo fundo, tá? Continuando o processo de queda. O que ainda não aconteceu. Só que isso ainda não é um cenário bom para fazer compras. Minha opinião, no mínimo 60 mil aqui. E uma mão bem controlada. O mínimo 60 mil e uma mão bem controlada. Que ainda assim você vai estar comprando bem caro. Tá? Eu particularmente acredito que é o melhor dos mundos agora. Não tá bonito, não tá agradável. No que tange gráfico de linhas, registra um rompimento, mas não tá bonito e não tá agradável. Acho que isso é o principal aqui, tá? Lembrem-se desse fato. Deixa eu dar uma olhada no 4 horas rapidinho e a gente vai dar uma olhada lá no Bitcoin Wisdom. 4 horas já registra múltiplos topos descendentes. Porém, se ele falhar em perder esse fundo aqui agora, ele pode deixar um oco. E aí deixar uma oportunidade de voltar a subir. O gráfico tá bem louco. O 4 horas ele até já tocou na sobrevenda. O diário ainda não. E o semanal nem começou nada. Vamos dar uma olhada em alguns outros indicadores aqui. Dá uma olhada no MACD. O MACD semanal ainda tá bem saudável, tá? Porque não teve divergência nas altas. Continua bem saudável. Já no que tange diário, já houve rompimento de linhas. Já começa um processo de queda visível. E a RSI está perto do que seria o fundo, mas ainda não está no fundo. Nesse cenário aqui, olhando só o RSI, não seria errado dizer que ele vai buscar a zona de suporte lá em 40, quando o gráfico estiver próximo de 50 mil. Isso deixaria interessante para a gente iniciar operações de swing trade em 60 mil, tá? O RSI nos permite pensar que isso vai acontecer. No semanal, super esticado. Nada a comentar.
E finalizando, não menos importante, nuvem de Ichimoku no semanal não tem nem por que olhar. A bicha tá esticada ao infinito e além. No gráfico diário, já perdeu a primeira linha. Olha como é que eu gosto desse indicador. Aqui. Olha onde ele tocou. Exatamente no que seria a base da linha. Absurdo. 4 horas já deve estar na linha, né? Já. 4 horas ele já está ensaiando perder a nuvem. O que eu falei para vocês quando eu analisei o 4 horas com outro indicador? Que isso aqui poderia formar um oco. Olha a evidência que a formação de um oco pode acontecer aqui. Ele está bem dentro da nuvem. Lembra que eu falei para vocês? O melhor momento de compra é dentro da nuvem de Ichimoku. Aí ele formou um fundo mais fundo. Deixou um canto de reversão na linha do oco, na linha da nuvem de Ichimoku, dentro da nuvem. Então, isso aqui tem fortes chances de formar um okoi, um ombro, cabeça, ombro. Se formar um okoi aqui, o gráfico volta para 74 mil. Tá, então, atividade. Finalizando, 70 mil tem muita ordem, como eu já imaginava. 70 mil, 60, 75, 65, 60, são valores inteiros, sempre vai ter muita ordem. A questão aqui é que o 70 não tem uma base gráfica tão interessante. Tem só esse topo aqui. O que me faz pensar, dentro desse cenário aqui, que o 70 mil pode sim funcionar como um topo descendente. E aí corrobora com todos os outros indicadores que já estão extremamente esticados, tá? Não é errado pra gente imaginar que 70 mil pode até ser tocado, mas vai entregar mais queda, ou pode entregar mais queda. Eu pelo menos estou esperando um cenário com mais queda. Eu sou humilde para dizer-lhes que não estou otimista com o cenário agora. Beleza? Ethereum, só para finalizar, né? Deixou zona de compra. Olha onde eu tinha marcado essa linha, 3.500, mas compra para swing trade. Acho que hold ainda tá bem longe, né? Deixou porque ele justamente buscou a zona de rompimento dele. Então é uma zona que até vale a pena a gente olhar uma operaçãozinha aqui sim. Mas tá cedo, porque tá muito esticado. A gente tá de olho na operação, tá? Não começamos ainda, mas estamos de olho. Buscou uma zona interessante para compra, buscou a base do super trend. E estamos de olho. Se der oportunidade, Bitcoin entregando o oco, Ethereum também entrega. Certo? O COI do Ethereum vai colocar lá em 4.100 também. Então dá uma operaçãozinha interessante pra gente fazer isso em trade. Mas lembre o que eu disse, swing trade não é o tipo de operação que você vai apostar um capital muito alto, até porque não tá interessante pra gente ainda o cenário para fazer compras de longo prazo, tá? Acho que isso são as coisas que a gente precisa analisar agora. Tá bonito, tá? E não é porque tá vermelho que tá feio, pelo contrário, tá bonito. O gráfico tá subindo, o gráfico tende a continuar subindo, mas nada sobe para sempre, né? Deu bons pancadões para cima, agora ele precisa corrigir antes de continuar a subir. E é nessa correção que a gente vai conseguir adquirir um belo capital. Continuo com a minha visão, 60 mil pode ser aonde o gráfico vai querer formar esse fundo, tá? Deixa eu só ver se 60 mil é alguma zona da FIBO em relação ao fundo. É, 62 mil é a zona da Fibonacci da 0,5. Então a gente adiciona essa zona
a nossa lista de... Certo? Deu aquela voltinha abaixo do pavio, fechou aqui. Ficou bonito. Ficou bonito porque pode ser sim uma zona de suporte para a gente poder fazer algumas compras pensando em longo prazo, claro. Agora é só complementos. A gente tinha que comprar mesmo, a gente comprou lá embaixo. Mas fica a dica para quem ainda não se inseriu no mercado. Olho nessas zonas aqui inferiores, tá? Gente, muito obrigado. Vocês ficaram até aqui. Beleza? Creio que eu consegui passar o recado para vocês. Defendi e continuo defendendo que não deve romper e continuar agora. Então, mesmo se vocês verem um cenário onde ele deu um rompimento, cuidado, pode ser isso aqui sendo repetido, tá? Mas eu também não tô reclamando não. Se continuar subindo ao infinito e além, amanhã o Bitcoin bater 100 mil dólares, eu digo pra vocês que eu estarei sorridente. Mas graficamente falando, eu preciso ser responsável com o que eu falo. Eu não acho que o gráfico tem força pra continuar subindo. E muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto.